Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da prova da Unicamp 2023. Questão essa que vai falar um pouquinho sobre força centrípeta, também sobre quantidade de movimento, que são temas que têm sido uma crescente muito grande aí nos últimos vestibulares de 2023 e 2022. Então, você que está nesse vídeo aqui, entenda passo a passo aquilo que a gente vai fazer para que você consiga ter sucesso também nos vestibulares futuros aí que vocês estão se preparando. Bora então começar com resolver esse exercício? Então a gente começa falando que em meados de 2022, um telescópio espacial James Webb entrou em operação. Ele foi chamado inicialmente Telescópio Espacial de Nova Geração por ser desenvolvido com novas tecnologias e ter o objetivo de substituir parcialmente as funções do telescópio espacial Hubble lançado em 90. Então aqui só a gente introduz o assunto a qual vai ser abordado, mas aqui mesmo o que é importante vem dessa parte. O telescópio Hubble possui massa de 11 mil quilos. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha vermelha e colocar, grifar para você, 11 mil quilos, e se move em órbita circular em torno da Terra a uma altura de 600 quilômetros. Fechou. Já o Webb, ele não orbita em torno da Terra, em si em torno de um ponto mais distante que a Lua, e sua massa é um pouco mais da metade do Hubble, de aproximadamente 6 mil quilos. As informações importantes estão aqui, também essa informação aqui é importante, que é uma órbita circular. O período orbital do Hubble em torno da Terra é de aproximadamente 100 minutos. Cuidado com aqui, tá? A gente tem que transformar isso para segundos. Boa? E o raio da Terra, 6.400 quilômetros. Por quê? Esses 600 quilômetros é a altura em relação à superfície da Terra, né? Então, quando a gente for ter que fazer aí a força centrípeta, que é a pergunta do item A gente precisa desenhar a figura que representa, aqui vamos tentar desenhar aqui a Terra, tá? Então imaginei que a Terra esteja aqui, e aí o Hubble ele está orbitando nesse intervalo aqui a uma altura de 600 quilômetros da superfície da Terra. Então, se a gente pensar nesse ponto, que é a distância que eu tenho lá do centro da Terra até a superfície, são 6.400 quilômetros. Aí eu tenho mais um pouquinho aqui, que é a distância que é da superfície até o Hubble, que são mais 600. Então, se a gente pensar na órbita do Hubble, ele está a uma distância do centro de 7.000 quilômetros. Isso vai mudar a nossa conta, tá bom? Vamos lá então. Então a pergunta que ele faz é a força centrípeta e como calcula a força centrípeta, né? Você lembra? Espero que sim. Força centrípeta é m vezes v, que é a velocidade, dividido pelo raio. Só que aqui, quando ele te dá o período, você pode fazer a conta, tá? Achar a velocidade ou a velocidade linear e dividir pelo raio, multiplicar pela massa, vai chegar no resultado. Mas é mais comum quando você tem que achar a velocidade angular, a gente fazer um outro método, falar que essa velocidade aqui, a gente reescrever essa fórmula falando que v é ômega r, né? Lembra dessa equaçãozinha? Ômega r ao quadrado. E tudo isso aqui dividido pelo valor do raio. Então, como é que fica essa equação? Não fica m ômega ao quadrado, ômega ao quadrado, vezes r ao quadrado, e tudo isso dividido aqui por r. Quando você simplificar esse r aqui com esse r ao quadrado, você vai começar a escrever que a força centrípeta, aqui a gente pode escrever que força centrípeta é dado como m vezes ômega ao quadrado vezes r. Essa é uma maneira com que a gente pode escrever a força centrípeta aqui de maneira mais rápida para resolver esse exercício. Então vamos lá. Então no item A gente vai falar que a força centrípeta é o m vezes ômega ao quadrado vezes o raio. E vamos substituir. Veja, a massa dele é de 11 mil quilos. Opa, coloquei 10 mil aqui. 11 mil. 11 mil quilos é a massa do meu corpo, tá? Em quilograma, tá tudo certo. O ômega é a velocidade angular. Velocidade angular, para você que não lembra, é o 2π dividido pelo período. Ele vai andar 2π, né? Transformando esse valor aqui em transformando a unidade padrão, né, em radianos é 2π sobre o período dele ao quadrado. Muito bem.
Isso daqui ainda eu vou multiplicar pelo raio da órbita. O raio da órbita são 7.000 quilômetros. Os 7.000 quilômetros que a gente tem que transformar para metros. 7.000 quilômetros mais 3 zeros para transformar para metro. Só que veja, aqui a gente ainda coloca que esse período é aquele tempo de 100 minutos. Só que esses 100 minutos a gente tem que transformar ele para segundos, né? 100 minutos vezes 60, isso dá 6.000 segundos. Esse é o nosso tempo aqui de 6.000 segundos, é a nossa transformação. E aí a gente vai resolver isso daqui falando, vamos colocar tudo em base 10, acho que fica um pouquinho mais fácil, ó, fica 1,1 vezes 10 elevado, aqui a gente andou do 1,1 para até o 11.000, a gente chega em 4 zeros, anda 4 casas decimais. Então é 1,1 vezes 10 à quarta. Isso daqui, outro tema que a gente colocou no enunciado é que π vale 3. Então a gente vai ter 2 vezes 3, isso vai dar 6 sobre 6 vezes 10 ao quadrado. 6 vezes 10 ao cubo, aqui que é o 6.000. Tudo isso elevado aqui ao quadrado. Vezes o 7, veja, a gente vai andar aqui do 7, são 3 casas mais 6 casas. Então, esse valor vai dar 7 vezes 10 elevado à sexta. Bom, quando a gente faz todo esse cálculo, a gente pode simplificar isso daqui, né? Pode simplificar o 6 com 6, vai dar 1 e 1, né? Então fica 1 vezes 10 à terceira elevado ao quadrado. No final, vamos resolver isso, falar que essa força centrípeta é 1,1 vezes 10 à quarta, vezes, veja, é 10 à terceira elevado ao quadrado, ou seja, 10 elevado a menos 6. Essa passagem me indica que é 1 aqui, né? Sobrou só o 1, né? 1 sobre 10 à terceira é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3, elevado ao quadrado, 10 à sexta. E aí, vezes 7 vezes 10 elevado à sexta. Como a gente tem essa simplificação, posso cortar aqui 10 a menos 6 com 10 à sexta, e a gente finalmente chega que essa força centrípeta dá 1,1 vezes 7, isso dá 7,7, vezes 10 elevado à quarta newtons. Essa é a nossa força centrípeta aqui que ele estava pedindo para você. Então, é um certo trabalho aí para fazer essas conversões de unidade, mas o processo para a gente chegar nessa resposta precisa passar por isso, que a gente não pode colocar unidades aleatórias, temos que sempre seguir o padrão do sistema internacional. Maravilha. E aí acabou. Então essa aqui é a nossa força centrípeta, 7,7 vezes 10 à quarta. Agora na B, a figura do espaço de resposta, então eu recortei esse, estava lá no espaço de resposta, mostra a distância percorrida pelo web durante suas primeiras semanas após o lançamento. Assuma que o módulo da velocidade do web é aproximadamente constante. Ó. Então a velocidade dele é aproximadamente constante. Quando ele fala aproximadamente, você considera que é constante para fins de cálculo, né? Então ele fala que do nono ao 19º, do início do nono ao 19º dia de viagem, ou seja, são 10 dias completos. Aí ele pede para que você calcule em sistema internacional o módulo da quantidade de movimento do telescópio ao longo desse período. Bora lá então, ó. Então, você que também que não lembra, né, como calcula a quantidade de movimento, quantidade de movimento é o produto entre a massa aqui, e a velocidade. Então, quantidade de movimento é m vezes v. Só que aí, como é que a gente vai achar essa velocidade? Porque a massa nós já temos, né? A massa do web é de 6.000. Então, vai ser 6.000 aqui, vezes precisamos achar a velocidade. Aí a gente vai ter que recorrer ao gráfico, ó, no nono dia, ó, o nono dia é sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Então, o nono dia, ele está nesse ponto aqui, ó. A distância que ele andou é de 8 vezes 10 à oitava. O 19º, cada quadradinho vale um dia, né? 17º, 18º, 19º, que é esse daqui, ó. E aí ele andou 12 vezes 10 à oitava. Ele estava a 12 vezes 10 à oitava metros. Para fazer e achar essa velocidade, a gente precisa escrever o seguinte, ó, que é um processo que a gente vai fazer,
que como a velocidade dele é constante, a gente pode falar que a velocidade é um ΔS dividido aqui por um ΔT, certo? O ΔS que ele vai andar do 8 vezes 10 à oitava até o 12 vezes 10 à oitava. Isso daqui, para quando a gente monta o deslocamento, né? Se você quiser, eu vou escrever aqui para ser didático com você. Você pode colocar 12 vezes 10 à oitava menos 8 vezes 10 à oitava. Tudo isso dividido aqui, isso aqui está em metros, né? Dividido por 10 dias, né? Então vai ser 8 vezes 10 à quarta, que é um dia, vezes 10, são 10 dias. Então isso aqui dá 4 vezes 10 à quarta, tudo isso dividido aqui por 8 vezes 10 à quarta vezes 10, ou seja, dividido por 80 vezes 10 à quarta. Eu mantive o 10 à quarta aqui, opa, coloquei aqui 10 à oitava, né? Falei que a velocidade aqui era 10 à quarta, que é 10 à oitava. 10 à oitava. Pronto, quando a gente chega nesse cálculo, a gente pode dizer que 4 dividido por 80, isso dá 0,05, vezes 10 elevado à quarta. Isso daqui me dá uma velocidade, se eu andar 4 casas, né? Isso vai dar de 5 vezes 10 ao quadrado, ou seja, são de 500 metros por segundo. Pronto. Aí quando nós fazemos esse desenvolvimento aqui, né, do nosso cálculo, essa massa aqui do James Webb vezes os 500, isso vai dar vezes 500, né? Vamos colocar aqui em base 10, essa quantidade de movimento que a gente vai ter vai ser dada por 3, vamos colocar ele em base 10, ó, 6 vezes 10 ao cubo, vezes 5 vezes 10 ao quadrado. Todo mundo multiplicando aqui. Isso daqui dá a mesma coisa que 30 vezes 10 à quinta, ou, se você preferir, a quantidade de movimento de 3 vezes 10 elevado à sexta quilogramas metro por segundo, que é a unidade padrão. A velocidade está em metro por segundo e a minha massa está em quilogramas. E aí a gente fecha e encontra as duas respostas que ele estava procurando para você. Tanto a quantidade de movimento aqui no item B, quanto também a força centrípeta lá no item A. Então, trabalhinho um pouquinho mais cuidadoso para você fazer e chegar nessa resposta. Mas, de uma maneira geral, você tinha que entender os conceitos, o que estava perguntando em cada uma das grandezas, tanto força centrípeta quanto quantidade de movimento. E é isso, espero que você tenha entendido esse processo e se essa questão aqui ficou com alguma dúvida, trouxe alguma dúvida ainda para você, deixa os comentários aqui para a gente poder continuar te ajudando. Se não, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo para ajudar a gente cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando por aqui. Grande abraço e até a próxima.